Fala pessoal, aqui é professor Chicão Freitas e hoje eu vou estar trazendo para vocês um assunto da maior importância para você que é nutricionista e para você que é preparador físico de atletas, um assunto de extrema importância que é o overtraining. Uma situação muito comum, vocês podem ter certeza que acontecem com bastante frequência e vamos hoje estar trazendo informações a respeito de como prevenir e até mesmo como tratar uma situação de overtraining, mas o principal seria a prevenção, para evitar que isso aconteça e faça cair a performance e ainda a saúde dos seus atletas. Então fiquem ligados e nos vemos após a vinheta. Bem, então primeiro precisamos conceitualizar o que seria o overtraining. Existe uma outra situação que também é de extrema importância, chamada de overreaching. É uma situação que antecede o overtraining, certo? Mas nem todo o overreaching ele é ruim. Então precisamos compreender bem todos esses processos para que a gente possa direcionar bem o tratamento e até mesmo o treinamento para esse atleta, para manter os ganhos de performance e continuar mantendo a saúde do atleta em dia. Bem, e para explicar melhor o que seriam essas situações, o overreaching funcional, o overreaching não funcional e o overtraining, eu trago aqui para vocês um estudo que é o Guia Prático do Overtraining. Ele vai nos ajudar a direcionar essa linha de raciocínio, certo? O que fala o guia prático? Primeiro ele divide as situações. Ele divide a situação de overreaching não funcional e overtraining, como sendo overreaching funcional algo desejável, tá? Todos os técnicos, quando aplicam a carga de treinamento no seu atleta, é visando que ele chegue no período, nessa fase de overreaching funcional, que ele é necessário para vencer a barreira de homeostase daquele atleta. E através dessa barreira superada, ele consiga promover adaptações que levem o atleta a melhorar suas valências físicas, melhorando a performance do atleta. Vale salientar que várias sessões de overreaching funcional, sem observar o período de recuperação fisiológica, tanto de questões fisiológicas como também de sistemas energéticos do atleta, vai levar a um overreaching não funcional. Esse overreaching não funcional é que ele é muito confundido com a situação de overtraining, até porque os sintomas são muito parecidos. E é bem verdade que se eu permanecer com o meu atleta dentro de uma situação de overreaching não funcional, inevitavelmente eu vou levar aquele atleta a uma situação de overtraining. Outra informação bem importante para o técnico também é que a cada fase de treinamentos de que eu vença a barreira da homeostase, eu tenho que permitir uma fase de treinamentos mais leves, chamados de load, onde eu consiga permitir que esse atleta tenha uma recuperação fisiológica. Então é necessário cair a carga e o volume total, volume e intensidade dos treinos, para permitir assim uma recuperação total desses sistemas, permitindo uma evolução constante do atleta a cada nova etapa de treinos. Bem, agora vamos entrar diretamente na síndrome do overtraining, tá? Para vocês terem uma ideia, segundo alguns estudos, 65% dos jogadores de uma liga de futebol semiprofissional, em algum momento da sua carreira, vão passar por uma situação parecida, ou de overreaching não funcional, ou até mesmo de overtraining. E ainda 21% de nadadores da equipe profissional australiana, durante uma temporada de 6 meses, passaram por um processo parecido. Observe que o percentual é muito alto, mesmo estando em equipes profissionais, como no caso da seleção australiana de natação, 21% em 6 meses. Então nós podemos, o nutricionista e o técnico com um bom planejamento, eles têm um papel muito importante em permitir que seu atleta não passe por uma situação complicada, levando a prejudicar a performance desse atleta, quem sabe até perdendo um qualify para uma competição, ou até mesmo perdendo uma luta muito importante, ou até mesmo um cinturão. Vale salientar que eu já passei por isso com meus atletas, onde tiveram atletas que em disputa de cinturão, eles tiveram um processo de overtraining e eu tive que entrar com a intervenção nutricional para reverter o quadro. É muito mais difícil você conseguir reverter o quadro do que você conseguir prevenir que esse efeito deletério aconteça com seu atleta.
Então podemos classificar essa síndrome do overtraining como uma série de sintomas e sinais físicos e psicológicos que vão levar o seu atleta a perder performance e também prejudicar a saúde do mesmo, tá? Então, e quais são os sintomas característicos da síndrome do overtraining? Bem, primeiro precisamos compreender quais são os sintomas clássicos da síndrome do overtraining. É importante compreender os sintomas para que você possa se antecipar à instalação do overtraining. Já serve de sinal de alerta para o técnico equalizar os treinos e para o nutricionista equalizar o valor calórico da alimentação, como também a oferta de carboidratos. Então temos como principais sintomas clássicos dessa síndrome a fadiga, a insônia, a anorexia, a depressão, a irritabilidade, a perda do peso, bradicardia, agitação, falta de concentração mental para os treinos, tá? E aí tem vários testes que podem ajudar os treinadores. A perda de motivação, a taquicardia, músculos pesados. Esses músculos pesados é muito comum acontecer quando começa o seu atleta chegar para você reclamando que não consegue recuperar as pernas entre os treinos. É um sinal clássico que ele está próximo de chegar a uma overreaction não funcional ou até mesmo no overtraining. Seria um momento chave para você repensar os treinos e para você, nutricionista, repensar no perfil nutricional calórico e de carboidratos, em especial os carboidratos, tá? Que aquele atleta está consumindo naquela fase de treinos, tá? Ainda podemos citar a hipertensão e a ansiedade. Então temos que ficar atentos a esses sintomas, porque é através do reconhecimento dos sintomas que podemos prevenir e não permitir que esse atleta chegue em um nível de overtraining. Bem, pessoal, já falamos aqui a respeito do conceito do que seria um processo de overtraining, já trouxemos informações a respeito do overreaching, funcional como desejável, não funcional como não desejável, tá? E que através do reconhecimento dos sintomas podemos reconhecer a eminência de um overtraining e através disso corrigir os processos que poderiam estar levando aquele atleta a essa situação deletéria, como por exemplo o excesso de treinamento, uma baixa recuperação, uma baixa oferta de calorias e ainda uma baixa oferta de carboidratos. Agora vamos estar entrando na etapa de fisiopatologia, que vai tratar a respeito das hipóteses causadoras do processo de overtraining. E compreender bem essas hipóteses é de extrema importância para que você consiga entender como reverter o quadro e não deixar que se instale esse processo deletério no seu atleta. Bem, pessoal, então agora vamos estar falando a respeito das 5 hipóteses que através delas se tenta compreender melhor essa síndrome, ok? Todas têm sua importância, mas eu vou falar de maneira muito sucinta a respeito de cada uma delas, dando alguns detalhes daquelas que eu julgo mais importantes, digamos assim. Então a primeira seria a hipótese do glicogênio. Essa hipótese trata a respeito da diminuição da quantidade de substrato através do fornecimento dietético. Então, quanto menor for a quantidade de glicogênio, menor será a capacidade de produção de energia durante o exercício, em especial se o esporte tiver predominância do sistema glicolítico. Então você, nutricionista, na hora de sua prescrição, deve ter bastante atenção em atender o sistema energético, aquilo que ele precisa. Então, se o esporte for de alta intensidade, você não vai ter performance com dietas cetogênicas. Então, muito atenção nesse quesito. Próximo item seria a hipótese da fadiga central. Essa hipótese trata da questão da grande quantidade de absorção de triptofano pelo cérebro, certo? Quanto mais triptofano entra, mais 5-HTP eu vou produzir. E esse seria também um dos marcadores de fadiga. Tá? Detalhe que isso acontece pela redução da disponibilidade de BCA. Mais um ponto também para você, nutricionista, ter uma atenção especial na prescrição de proteínas. Tá? Sabemos que o BCA ele compete pela absorção do triptofano no cérebro. Se eu tenho baixa disponibilidade de BCA circulante, por tabela, eu vou ter menor competição no cérebro e vai entrar mais triptofano, favorecendo o aparecimento, o agravamento através dessa hipótese, ok? Próximo item seria a hipótese da glutamina. Também se sabe muito bem que o esporte de alta intensidade reduz a glutamina plasmática.
Não quer dizer que vai reduzir a glutamina biodisponível, mas a plasmática ela cai, em especial no pós-treino, em especial pós-treinos intensos, pós-competições intensas, tá? Não quer dizer que se você oferecer glutamina por via oral que você vai evitar que isso aconteça. Os estudos não são conclusivos a respeito disso. Tá? Mas temos que ter atenção sim, e podemos até no futuro discutir se seria interessante oferecer glutamina para esse atleta, tá? Mas no futuro podemos entrar com um tema somente sobre isso. Próxima hipótese, a hipótese do estresse oxidativo. Essa também leva mais em consideração a questão da dosimetria do treino. Quanto mais exposição ao estresse oxidativo, maior será a produção das espécies reativas de oxigênio, os radicais livres. Então o corpo ele sabe muito bem, um corpo treinado, ele sabe muito bem como lidar com essa produção. É através desse combate que ele também evolui, ele é treinado para isso. O treinamento ele deve ser progressivo, então através disso eu também ensino ao meu corpo a como lidar, a como combater de maneira endógena esse excesso de radicais livres. Claro que com o super treinamento isso pode superar a capacidade do seu corpo em lidar com esse problema. A próxima hipótese seria a hipótese do sistema central autônomo. Esse aí é bem interessante, eu uso muito esse tipo de controle com meus atletas e também gostaria de no futuro produzir um vídeo ou talvez uma live somente tratando de como podemos controlar esse sistema através de um teste matinal que nós fazemos. Então, o que é que fala essa hipótese? Ela fala que existe uma desregulação do sistema autônomo que se divide em simpático e parasimpático. Então, eu começo a ter uma predominância do sistema parasimpático, que é o sistema de fuga e de ataque. Ou seja, o meu atleta, ele acorda pela manhã sem a devida recuperação, porque eu permaneci a noite inteira com esse sistema ativo. São várias coisas que fazem com que esse sistema se desregule, certo? A maneira que eu uso de controlar isso é verificando a variabilidade da frequência cardíaca através de um monitoramento bem preciso, onde é feito o controle entre os milissegundos entre um batimento cardíaco e outro. E pela manhã eu tenho um teste matinal, onde o nosso aplicativo, o nosso sistema vai me mostrar se houve a recuperação dos sistemas. Caso o atleta acorde sem a devida recuperação, aquele treino que estava planejado, ele pode ser modificado ou cancelado, se ele não acordar em condições adequadas para executar o treino. Isso aí eu faço bastante na prática, eu posso dar diversos exemplos práticos a respeito disso. Como eu falei, pode ser tema de um outro assunto, de uma live ou de um vídeo, porque é bem extenso, mas é bem útil, tanto para o nutricionista como para o técnico. Detalhe, através do teste matinal, nós também conseguimos verificar os fatores externos que atrapalharam aquele processo de recuperação, como, por exemplo, o sono, o estresse familiar, o estresse com o trabalho, já que alguns atletas não conseguem viver apenas do esporte, têm suas profissões, ou até mesmo a quantidade de consumo de carboidratos. Próximo hipótese seria a hipótese hipotalâmica. Ela trata a desregulação do sistema lá do hipotálamo, onde ocorre a inibição da produção de certos hormônios e o estímulo da produção de outros hormônios, como por exemplo o estímulo da produção de cortisol e a inibição da produção de testosterona, tá? E por último, teríamos a hipótese de citocinas, onde treinamentos intensos, sem controle de carga, sem controle de intensidade, vai aumentar bastante a produção de certas citocinas inflamatórias, dentre elas a interleucina 6, o fator tumoral TNF-alfa, enfim. Então, todas esses itens, essas hipóteses que eu relacionei para vocês, nós também poderíamos nos aprofundar em cada um desses temas com lives específicas ou até mesmo com vídeos falando apenas de cada item desses, né? Até porque eu precisaria de mais tempo e de muitos exemplos práticos para que vocês tivessem uma compreensão mais a fundo. Mas como eu falei, os estudos que eu utilizei como referência para esse vídeo vão estar no link aqui do nosso canal do YouTube. Não esquece de qualquer dúvida, baixa o artigo e dá aquela leitura prévia. Você pode também mandar suas dúvidas aqui nos comentários do nosso canal, ok?
Bem, pessoal, agora vamos estar falando a respeito dos gatilhos que podem levar o seu atleta a ter um overtraining mais rápido. Esses gatilhos, digamos que eles podem encurtar o caminho de um overreaching funcional até um overtraining. Tá? Então, vou falar aqui apenas dos principais gatilhos. Já venho falando a respeito de alguns no decorrer do vídeo, mas, por exemplo, principais gatilhos: um aumento da carga de treinamento sem controle adequado. É muito comum os atletas, em especial os amadores, aumentarem o volume e a intensidade do treino de maneira indiscriminada. Na verdade, esses dois itens deveriam ser antagônicos. Quando eu aumento o volume, eu devo cair a intensidade. E quando eu aumento a intensidade, eu devo cair o volume do treino. No entanto, o que se observa na maioria dos atletas é o aumento das duas coisas de maneira simultânea, sem nenhum controle de quantidade, de carga de treinamento. Para ter uma ideia, eu cheguei a consultar atletas que fez 7 sessões de treinos por dia. Isso praticamente é uma quantidade de treinos absurda, né? Na verdade, esse atleta não conseguia ter uma evolução adequada. O que ele tinha, na verdade, era se tornar cada vez mais cansado, prejudicando o processo dele de evolução fisiológica e evolução técnica também. Segundo ponto bem importante é exatamente o controle de calorias consumidas. Então, quase sempre, se a dieta não foi feita em função do treino, é importante você, nutricionista, participar da equipe de treino do atleta, conversar com o técnico, compreender que fase ele está passando de treinamento, compreender dentro da sua consulta a quantidade de horas que ele treina, a intensidade, qual seria o intervalo entre um treino e outro, para que você possa adequar, através de cálculos calóricos, a demanda calórica versus consumo, tá? Seja ele por fórmula matemática ou ainda por calorimetria. E um dos pontos que eu considero muito importante chama-se bonk. O que é bonk? Bonk é uma queda muito abrupta da quantidade de carboidrato consumida do atleta. Então, eu já peguei diversos, não foi um, foram diversos atletas que vêm me consultar, me mostrar outras dietas que eles estão fazendo, aonde foi feito um corte de carboidrato de maneira indiscriminada. Ele estava ainda numa fase de alta intensidade, com grande volume de treinamento semanal, com treinos bastante intensos, e de repente foi feito um corte de carboidrato na dieta desse atleta. O que ocorre é uma queda de performance muito rápida. Com 2-3 dias, ele já consegue sentir uma queda de desempenho de maneira muito rápida. Tá? Então é preciso ter um controle. E o papel do nutricionista é de extrema importância, compreender como é que é o esquema total de treinamento para que você possa planejar a sua dieta, seja ela em quantidade de calorias e ainda também em quantidade de carboidratos, fazendo o ajuste adequado conforme cada fase de treinos. E quais seriam os exames que eu deveria estar solicitando para verificar se meu atleta está caminhando para um processo de overtraining ou se já está com o overtraining instalado? Eu vou falar para vocês o que eu utilizo na minha prática clínica, certo? São os exames mais aceitáveis para esse diagnóstico. Então, eu costumo solicitar o cortisol para verificar se tem algum tipo de aumento de cortisol, a própria testosterona, verificando se tem a queda do nível de testosterona desse atleta, a própria creatina quinase, verificar o nível de lesão tecidual do atleta. Você pode verificar se ele estiver tendo treinos sucessivos e o nível de creatina quinase não está baixando para níveis normais, é porque ele não está conseguindo ter um nível de recuperação adequado. Está tendo muita lesão tecidual sem tempo suficiente para o reparo dos tecidos, tá? É um ponto também. Peço também algumas vitaminas, como é o caso da vitamina B12, do próprio ferro, para verificar os níveis de ferro endógeno. É muito comum, mesmo ele comendo alimentos proteicos, cair o nível do ferro, cair o nível da ferritina, do próprio ácido fólico, promovendo algo chamado de anemia do atleta. E verifico isso também através do próprio hemograma, onde conseguimos acompanhar os níveis de hematócrito, de hemoglobina e de hemácias, acompanhando a evolução do atleta e colocando todos esses marcadores em níveis ótimos para a performance. Eu costumo dizer que eu peço isso de maneira bem regular. Para aquele atleta que pode fazer, eu peço sempre no começo de uma preparação,
na metade do ano, quase sempre, e geralmente no fim da temporada, para acompanhar a longo prazo o comportamento de todas essas vitaminas e hormônios durante a sua vida competitiva. É sempre interessante manter tudo isso em níveis de alta performance. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar o conteúdo, ativar as notificações para receber mais conteúdos a respeito de treinamento, fisiologia e nutrição para alta performance. No futuro, esse nosso tema de overtraining poderá ser tema de uma live, onde poderemos nos aprofundar no conteúdo, trazendo depoimento de atletas e muitos estudos de caso com a prescrição total, desde o atendimento, do reconhecimento do sintoma e qual foi a minha estratégia para solucionar o caso. Ok? Nos vemos no próximo vídeo e não esquece, curte aí, joinha e compartilha. Valeu, galera!